O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quanto mais alimentamos a mente com a palavra de Deus, mais harmonioso o corpo se torna. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão real sobre esse assunto que tratamos aqui no canal, mais uma vez, um mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar espiritual, também chamado de iluminação espiritual ou despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, você pode responder aonde está Deus nas minhas horas de aflição? Sim, essa é uma boa pergunta. Aonde está Deus nas minhas horas de aflição? Primeiro, antes de tudo, o que é Deus? Aonde ele está ou onde ele se encontra? Nós temos que investigar a verdade sobre este eu em aflição e não continuarmos mantendo a ideia, a crença, o conceito de que Deus está em algum lugar, inclusive distante de nós, na hora da aflição. Ô Gilson, esse é o grande erro para a maioria de nós. Nós estamos pensando sobre Deus, imaginando sobre Deus, acreditando em Deus e vivendo nossa particular vida pessoal, comum, egocêntrica, esta particular vida do eu, sem a investigação da natureza do eu, apenas tendo pensamentos sobre Deus, crenças sobre Deus. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quando você está com sede, você acredita que água mata a sede? Ou você tem certeza que água mata a sede? Observe, isso não é uma crença. Você tem certeza de que água mata a sede. Você não precisa acreditar na água para matar sua sede. Ela simplesmente mata a sede. Você não coloca um único pensamento sobre crença em água matar a sede. E por que nós estamos carregando pensamentos sobre Deus? Por que estamos carregando crenças sobre Deus? Por que não tomar ciência da realidade de Deus? Mas isso requer a presença de um experimentar direto e não de uma crença. Enquanto estivermos acreditando em Deus, como a maioria das pessoas fazem, continuaremos como a maioria das pessoas estão vivendo, em aflições e com problemas diversos, mesmo acreditando em Deus. Nós acreditamos em Deus, mas somos egocêntricos. Acreditamos em Deus, mas somos avarentos, possessivos, ciumentos, apegados a pessoas, a ideias, a crenças. Nós acreditamos em Deus, mas é só mais um apego mental. Isso não interfere em nada em nossa particular vida egóica, em nossa particular vida egocêntrica. Nós precisamos descobrir a vida livre do eu, livre do ego. Precisamos descobrir a vida livre da aflição, livre do sofrimento. Então não haverá essa preocupação de onde Deus está, aonde Ele se encontra. Porque a verdade sobre você
é a verdade divina. Não é uma crença. Nós precisamos da verdade sobre Deus, como temos a verdade sobre a água. Nós temos a verdade sobre a água. A gente não tem a crença nela. A gente precisa da verdade sobre Deus. Não precisamos da crença sobre Deus. A crença sobre Deus todos têm. Curiosamente, a Bíblia diz que até o diabo crê em Deus. Crê que estremece. Portanto, crer em Deus não é a realidade de Deus. Não é a verdade de Deus. É esse ato intelectual do pensamento nesse modelo de mente que nós conhecemos. Alguns acreditam e outros não acreditam. Mas isso não resolve absolutamente nada. Não é um fator de mudança, não é um fator de transformação. Não é um fator que elimina de você sua aflição, o seu sofrimento. Compreender a realidade é assumir a realidade. Entender sobre isso em palavras, em conceitos, em ideias, isso é a presença da crença. Nós precisamos ter uma profunda intimidade com a realidade. Essa intimidade nasce do autoconhecimento. Não podemos ter uma intimidade com o divino a partir do eu, a partir do ego. É com o descarte do ego. É com a compreensão do eu que temos o fim da ilusão dessa identidade. Então Deus se revela. E quando ele se revela, não há mais essa aflição. O ponto é que toda essa sua aflição não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com o sentido do eu, em seu movimento egocêntrico, de se ver como alguém, de sentir ser alguém, de se mover como alguém. Nós estamos condicionados, programados, se repetindo vez após vez, neste formato, nesta continuidade do ego, nesta continuidade do eu. Esta é a condição da mente, esta é a condição da pessoa. Assumir a verdade sobre si mesmo é assumir a verdade sobre a vida, é assumir a verdade sobre Deus, para ir além do eu. E como nos aproximamos desta revelação, desta verdade, desse encontro, investigando a natureza desta aflição, deste sofrimento, desta confusão em que nós nos encontramos. Olhar para o pensamento que sustenta o medo, a raiva. Olhar para o pensamento que sustenta as preocupações, a dor da solidão. Pensamento que sustenta a rejeição. Olhar para o pensamento que sustenta essa aflição, como você colocou. Quem é o elemento presente nesta aflição? Haverá uma separação entre essa aflição e aquele que está aflito? E que relação isso tem com o divino? Absolutamente nada. A presença desse eu aflito é a presença dessa aflição. Quando temos o fim desse eu, temos o fim dessa aflição. Então, sim, a realidade de Deus está presente. Mas ela não tem nenhuma relação com o eu, com o ego, com o sofrimento.
As pessoas querem ser ajudadas por Deus em suas aflições. Compreenda, Deus nunca está ausente, mas o sentido desse eu, desse ego, está se movendo nesta ignorância, sustentando essa aflição. Então, esse é o problema. Deus não está ausente. Aqui não se trata de aonde ele está, e sim onde ele se encontra. Ele se encontra aqui e agora, quando o eu não está, quando a aflição não está. Quando você aprende a olhar sem se separar, quando você aprende a olhar para o pensamento, que está sustentando essas imagens de dor, sem colocar uma identidade nesses pensamentos, você elimina o eu. Você elimina o observador. Quando esse observador é eliminado nesta atenção, nesse olhar, porque esta presença assume esse espaço e essa presença é a natureza desse ser, é a natureza sobre você. Não há mais aflição, não há mais o eu. A verdade sobre você é a verdade sobre Deus. Só há Deus. Mas enquanto o sentido de uma identidade no pensamento continuar sustentando seus quadros particulares para si mesmo nesta separação, tudo continuará da mesma forma. Então, não se trata desta crença ou desta descrença. Se trata de uma identidade presente na crença ou na descrença. Se trata da identidade formatada pelo próprio pensamento. Não existe nenhuma aflição sem esse eu aflito. Não existe nenhum sofrimento sem esse eu sofrendo. Quando aprendemos a olhar, a perceber, a escutar, a ficar ciente daquilo que aqui está acontecendo, esta condição é desfeita. Esse modelo de continuidade se dissolve, desaparece. Podemos olhar para isso, podemos tomar ciência disso, podemos assumir a verdade sobre isso. Portanto, antes de qualquer ideia, crença ou conceito sobre Deus, investigue a natureza desse eu. Se aproxime de si mesmo e observe. Observe os seus sentimentos. Observe a presença da raiva, a presença do medo. Observe a presença da acepção de pessoas. Observe a presença deste sentimento de rejeição. Observe a presença da autocompaixão, desta pena de si mesmo. Observe o seu sentido de ser especial, se vendo como alguém importante. Observe esse sentido de ser especial, se vendo como alguém sem nenhuma importância, sem nenhum valor. Investigue esse especialismo em si mesmo, essa autorrejeição. Observe o seu medo, observe seus apegos, os conflitos presentes em você em razão dos desejos, como eles digladiam dentro de você, em razão da presença de pensamentos que se contradizem, sustentando desejos em contradição. Observe.
Se aproxime de si mesmo e olhe para isso. Escute isso. Não se trata de querer se livrar, de querer fazer algo contra isso. Ao fazer assim, você se separa, ainda sustentando ainda mais essa identidade que rejeita, que faz escolha, que não gosta, ou que às vezes aprecia. É assim que estamos sustentando esta ego-identidade. É assim que estamos sustentando esse eu. Portanto, precisamos desta arte da aproximação de nós mesmos, que é a meditação, que está dentro do autoconhecimento. Não há uma separação entre a compreensão de si mesmo, que é autoconhecimento, e a presença da meditação. O nosso trabalho juntos aqui consiste em observar os pensamentos, os sentimentos, as sensações, em observar nossas reações particulares e pessoais. Apenas observar. Isso traz a clareza de algo além da mente, além do eu, além do ego. Esse é o encontro com a realidade de Deus, e não da crença em Deus, do conceito sobre Deus. Todos têm isso aí fora. Mas isso não resolve. O que resolve é, de fato, esse constatar, esse perceber, esse experimentar Deus. Isso é conhecer diretamente Deus, como você conhece a água. É o que estamos aqui propondo para você, trabalhando com você. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: Eu acredito em Deus, mas parece que isso não ajuda muito. O que eu posso fazer? Então, Gilson, como acabamos de colocar, essa crença, você acaba de dizer, que acabamos de colocar aqui na primeira resposta para a primeira pergunta, essa crença não ajuda muito. Na realidade, ela não ajuda em nada, é só uma crença. Não é um direto experimentar, não é um direto constatar, não é ver, perceber, tomar ciência desta água matando a sede. Aqui você pergunta o que eu posso fazer? A ciência desse olhar é o que você pode fazer. Tome ciência de suas reações. Mas repare, não se trata de se envolver com aquilo que você observa, com aquilo que você percebe, com aquilo que você toma ciência, porque ao fazer isso você já não está mais nesse real fazer. O real fazer não é alguém fazendo. Neste falso fazer, alguém interfere. E é isso que temos feito. Nós estamos fazendo o tempo todo alguma coisa para alcançar objetivos, para alcançar propósitos, inclusive para alcançar Deus ou a verdade. Aqui o que você pode fazer é olhar, é escutar, é perceber todo esse movimento do eu em si mesmo, sem interferir com isso. Então você não coloca um experimentador, você não coloca um pensador, você não coloca um observador. Você não coloca alguém para interferir. Então uma energia nova assume esse espaço de pura observação, de pura percepção, de pura constatação. E essa energia nova, ela rompe
com a velha condição desta ego-identidade. Existe algo que nós temos colocado aqui de diversas formas, com palavras diferentes. Nós estamos constantemente desperdiçando energia na tentativa de fazer alguma coisa. Porque o próprio elemento que quer se livrar de alguma coisa, ele não é o elemento que está separado daquilo do qual ele quer se livrar. Toda essa energia para se livrar, ela é desperdiçada nesse movimento. Mas quando você coloca o olhar, o constatar, o perceber, não há desperdício de energia. Esta energia que torna possível esta mudança é o poder desta presença. É isso que alguns chamam de Kundalini. O poder desta presença é a presença desse escutar, desse olhar, desse perceber sem interferir. Aqui a palavra Kundalini é sinônimo de consciência divina, de presença da graça, de presença de Deus. Aquilo que aqui está presente, quando não há esta continuidade reativa, quando não há esta continuação ou perpetuação desse movimento egocêntrico. Então há um rompimento com o velho, com o passado. Há um rompimento com a mente. Há um rompimento com o conhecido. Então a realidade da vida se mostra. A realidade deste ser se apresenta. Esse é o direto experimentar desta verdade. Essa própria ideia de alguém precisando de ajuda para ser ajudado por Deus. Como aqui na sua pergunta, isso se dissolve. Não existe alguém aqui presente para ser ajudado. Essa é a realidade divina. Assumiu a verdade sobre você, a realidade sobre você. Ou seja, compreendeu a verdade sobre esse eu. Aqui você assume a verdade sobre você, que é a realidade deste ser. Isso não precisa ser ajudado, porque esta realidade é a realidade divina. Esse é o despertar do seu natural estado. Esse é o despertar da verdade sobre você, da verdade de Deus. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente compreender e viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana que existem nos formatos online, presenciais e também retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, temos um vislumbre real dos assuntos que são tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.